que 99,9% das pessoas acabam buscando. Então a gente sempre tem alguma coisinha que a gente quer melhorar, por melhor que seja. O que eu sempre digo, o peso ideal é aquele que a gente se sente bem. Então assim, não é porque meu IMC acusa como um sobrepeso que daqui a pouco eu não posso estar bem. Então eu acho que esse é o ponto mais importante. Quando a gente fala em emagrecimento, o que vem à cabeça de vocês? Perder peso. Perder peso. A questão da estética. A maioria das mulheres também é estética, né? Estética. Né? Então, quando a gente fala em emagrecer, normalmente a pessoa, qual é o padrão alimentar que a gente vai seguir? Normalmente a gente vai fazer uma restrição, não é isso que está embutido, na verdade, na cabeça de todo mundo. Eu quero perder 5 quilos em uma semana, eu vou fechar a boca. Não é isso que vem. Normalmente né? Então, na verdade, eu quero tentar tirar um pouquinho desse conceito. Então, a ideia do emagrecer, ela não precisa ser um processo de sofrimento, que é normalmente, vou emagrecer, vou ter que ficar uma semana comendo salada e fruta. Sinto lhe informar que se você... Então, assim... Normalmente é essa a ideia, né? Então, mudar só um pouquinho esse conceito. Então, assim, o que é importante, né, no processo? Nós não somos feitos de matemática, né, onde a gente vai consumir 200 calorias, né, 1.200 calorias e vai gastar lá essas 1.200 e a gente vai ficar no zero e vai estar tudo certo. Na verdade, nós somos um processo, nós somos formados de intestino, fígado e cada um tem o seu funcionamento, certo? Então, quando alguma coisa dessas não está em harmonia, o que acontece? A gente começa a ter um acúmulo maior, uma maior formação de gordura. Então, o que eu quero trazer, na verdade, para vocês hoje... Eu vou ter que apagar o quadrinho que eu fiz para vocês, porque eu gosto de desenhar, gente. Então, assim... quero trazer para vocês qual que seria, na verdade, o ambiente adequado para o emagrecimento. O que a gente precisa? A gente precisa, na verdade, de alguns nutrientes específicos, tá? Então, por mais que você tenha uma restrição calórica, né, a necessidade de vocês lá é de 2.000 calorias. Eu consumi 2.200. Vocês vão ter essa diferença, aí pensa-se que você vai emagrecer, mas não necessariamente. Vocês acham que vocês comerem uma maçã de 70 calorias e um brigadeiro de 70 calorias, o efeito vai ser o mesmo? É diferente, né? Então é isso que eu quero colocar para vocês. Qual é o ambiente importante no nosso corpo? Imaginem que isso aqui, todo esse quadro aqui é a corrente sanguínea de vocês. Isso aqui é um vaso sanguíneo, tá? Lá dentro, no funcionamento, a gente tem células de gordura, certo? Eu vou desenhar uma célula, que na verdade, a célula a gente tem aqui como se fosse, na verdade, uma parede, certo? E aqui dentro é onde, de fato, fica a gordura. Tá? Então, a gente desenha a gordura aqui. Para conseguir, na verdade, essa gordura, se tu comer menos caloria, essa gordura ela não vai simplesmente ser absorvida ou sair dali automaticamente. A gente precisa que aconteçam algumas coisas dentro do nosso corpo. Então, o que a gente precisa fazer, na verdade? Que essa gordura aqui, ela vá para fora, que ela vá para o teu sangue para ser consumida. E como que isso vai acontecer? Será que essa gordura ela sai automaticamente? Como um passe de mágica, assim, sabe? Dissolvida, né? Então, assim, para ela conseguir passar por essa barreira, que é a nossa célula, que é formada, na verdade, também como forma de gordura, a gente precisa de nutrientes específicos. Então, eu vou citar aqui o magnésio, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, acho que quem faz atendimento comigo já deve ter ouvido muito, né? A gente tem vitaminas do complexo B, então, vitaminas principais, tá? B3, a B6, B9, B12. Onde que a gente encontra magnésio? Principalmente nas folhas verdes. Então, brócolis, a mostarda, a couve, tudo isso são fontes de magnésio. Algumas sementes, semente de abóbora principalmente tem. Complexo B, alimentos integrais, tá? Doses baixinhas, mas alimentos integrais. Então, em vez de consumir um arroz branco, um arroz integral, uma farinha integral. Então, é ali onde que a gente vai encontrar. Então, assim,
Imaginem que vocês estão lá na dieta de vocês de 800 calorias, porque tem um casamento no final de semana e vocês precisam emagrecer os 5 quilos. Vocês acham que se vocês passarem o dia, a semana comendo frutas e saladas, onde não tem, vocês não vão consumir as folhas e não vai ter os alimentos integrais, vocês vão conseguir tirar essa gordura daqui? Não vai funcionar. Então é isso que eu quero colocar, na verdade, na mente de vocês. Para emagrecer, a gente precisa ter uma alimentação rica em nutrientes. Então a gente precisa do magnésio, a gente precisa da B3, da B6, da B9, da B12. Aqui eu citei os principais, mas a gente é um complexo. Então a gente precisa ter um pouquinho das fontes nutricionais. Então por que é Nutri, né? Tem que ter as comidas com nutrientes. Então é por isso que a gente fala, porque daí o que vai acontecer? É como se a gente abrisse uma porta. A gente abre uma porta, essa gordura vai lá para o sangue de vocês, aí sim ela consegue, de certa forma, ser dissolvida, porque daí ela vai se transformar em energia para você trabalhar, para você correr. E daí entra também a questão da atividade física. O exercício físico, ele não entra como uma questão de gasto de caloria, mas sim para consumir essa gordura que está ali. No momento que você está ativo, essa gordura se dissolve e é eliminada. Agora, se ela vai para a corrente sanguínea, você não fica lá sentada, só na frente do computador, não se movimenta, você não é uma pessoa ativa, o que vai acontecer com aquela gordura? Ela vai voltar para dentro da célula, certo? Esse é um ponto. Então, assim, falou em emagrecimento, a gente tem que pensar que a gente tem que ter uma alimentação equilibrada. E o que eu chamo de equilibrada? Que tenha uns nutrientes específicos. Eu ter simplesmente uma alimentação que é considerada saudável, será que é suficiente para eu emagrecer? Às vezes não. Claro, se você tem hoje um consumo muito alto, como muito fast food, enfim, e você muda para uma ideia saudável, obviamente tu vai ter um resultado. Mas quando tu pensa em emagrecer, a gente tem que trabalhar esses nutrientes específicos, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em questão do emagrecimento, hormônios. Vocês já devem ter ouvido falar deles, né? Então, assim, o que eu falo? Os hormônios são que comandam a nossa vida. A gente não faz nada que eles não queiram. E como que a gente vai fazer que eles queiram que a gente emagreça? Então, assim, tem algumas estratégias através da nutrição que a gente consegue modular esses hormônios para que eles façam o que a gente precisa. Falando da insulina primeiro. Insulina, ela é liberada na nossa corrente sanguínea quando a gente come. Então, assim, eu fui lá, comi um brigadeiro, né? Esse brigadeiro chegou no meu sangue em forma de glicose. Essa glicose, na verdade, é uma forma de açúcar, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma curva, tentar desenhar. Então, aqui está a insulina, né? Então, quando o brigadeiro chega, na verdade, a tua glicose, né? Ela vai subir, certo? Nesse momento, quando tu tá fazendo essa curva de subida, o teu corpo começa a mandar muita insulina, porque ele precisa fazer o quê? Que a glicose que tá aqui solta na corrente sanguínea de vocês entre para dentro da célula. Aqui tem a glicose. O que vai fazer essa glicose entrar para dentro da célula é a insulina, certo? Então, teu corpo começa a jogar bastante insulina. Quanto maior for a insulina, quanto mais quantidade de insulina tiver no corpo de vocês, o que a insulina diz para o teu corpo? Na verdade, pare de queimar gordura, não queima mais. Quanto mais insulina, mais fome você tem e mais lento fica o metabolismo, ok? Então, assim, o que a gente tem que fazer pensando no emagrecer? Reduzir a quantidade de insulina que o teu corpo libera, tá? Porque senão você vai cada vez mais aumentar. Por mais que você consuma poucos alimentos e de baixa caloria, você vai ter uma liberação de insulina. Eu vou zerar minha insulina. Impossível, tá? A gente precisa, e ele não é um hormônio do mal, vamos dizer assim. Ele precisa existir. Como que eu faço, então, para ter uma liberação menor, né? Digamos assim, anos de alimentação ruim fazem que, para eu transportar uma glicose, eu preciso de 3,
4, 5 moléculas de insulina. Isso acaba acontecendo por processo. O teu corpo ele começa a ficar resistente, é como se fosse uma chave, né? Então, para te abrir a chave, né, dessa célula, dessa porta, inicialmente a gente precisaria de uma, depois a gente precisa de 2, depois de 3 e de 4. Esse processo a gente consegue reverter? Consegue. A gente consegue usar alimentos que facilitem isso, que a gente vai falar depois nas receitas, que é o caso da canela, por exemplo, que ela melhora a resistência à insulina. Acho que vocês já ouviram esse termo, né? É basicamente isso. Quando a gente tem uma resistência à insulina, a gente precisa de muito mais insulina para fazer o mesmo trabalho. Então, o que a gente quer? Que essa insulina que esteja sendo liberada no sangue de vocês, ela realmente seja efetiva, certo? Então, como que a gente vai fazer para isso funcionar? Quando a gente come um alimento, um brigadeiro, um doce, uma coisa que seja rica em açúcar e não tenha fibras, o que vai acontecer com a glicose de vocês? Isso aqui é o sangue de vocês, tá? A glicose de vocês vai subir, vai subir, vai subir e de repente ela vai ter uma queda, tá? Então o que acontece? Nessa queda aqui é onde vocês sentem fome, tá? Então qual que é o nosso intuito? Que você tenha uma elevação, mas que isso se mantenha por mais tempo, tá? Então vocês vão se sentir um pouco mais saciadas e obviamente vocês vão conseguir liberar bem menos insulina do que precisariam. Mas assim, é esse o objetivo que a Nutri diz: come alimento integral, não come alimento branco, tá? É para vocês se sentirem saciados por mais tempo, para vocês liberarem menos insulina. Com menos insulina, os resultados vão ser melhores. Então a gente vai, na verdade, usando várias teorias. Então a gente vai usar o alimento integral, vai usar mais fibra, né, para tudo isso. O GH, na verdade, ele é um hormônio do crescimento e ele acontece durante o sono, certo? Em que momento do dia que a gente de fato emagrece? É durante o sono. Você desenvolve atividade, dieta, alimentação durante o dia. Na hora que você vai para a cama e você tem o teu sono, o teu corpo começa a trabalhar, né, para reestruturar e começa assim, daí de fato queimar gordura e aumentar a massa magra. Não sei o que acontece, eu faço a dieta tão certinha, eu como lá tudo que a Nutri manda, chega a pesar e não tem jeito de baixar o peso. Às vezes pode ser realmente essas alterações, que não necessariamente é uma questão de que vocês não fazem, e sim é adaptar, na verdade, essa realidade. Então, assim, será que vocês não estão com dificuldade de dormir? Será que vocês estão, né? Às vezes até pela questão do dia a dia, problemas, família, enfim, trabalho, a gente acaba ficando com a mente muito poluída de informações, aí chega à noite e a gente fica lá pensando em tudo aquilo que tu vai ter que fazer no dia seguinte. Às vezes a gente trabalha durante a noite também, né? Só pensando. Então, se a gente não trabalhar a questão do sono, daqui a pouco o resultado também não seja tão efetivo. Até a questão de quantidade de horas de sono também? Também. Assim, não estou dizendo que... Também, não estou dizendo que você obrigatoriamente tenha que dormir 8 horas por noite. Cada indivíduo tem um. Você normalmente sente o que é o seu ideal. Então, assim, tem pessoas que se sentem bem com 6 horas, tem pessoas com 7. Abaixo de 6 horas eu acho que já começa a faltar, porque é pouco tempo. No meu dia a dia, na ideia do que eu trabalho, eu acho que a gente tem que ter um conjunto de coisas, né? Eu acho que só a alimentação por si só, dependendo da situação, talvez não seja interessante. Então a gente precisa ter. Claro que sempre vai ter um resultado, é melhor fazer uma coisa do que não fazer. Mas assim, a combinação. Então eu trabalho muito estilo e qualidade de vida. Então, ter uma alimentação legal, não dormir, talvez também não seja interessante. Então assim, eu sou uma pessoa estressada, não tenho que fazer meu trabalho estressante. Mas aí daqui a pouco a gente pode buscar técnicas, respirar melhor. Quando a gente respira, nosso sangue oxigênio, tudo funciona de uma forma melhor. Então assim, eu digo que eu não trabalho a nutrição, a alimentação, mas o funcionamento do corpo de vocês como um todo, isso é muito importante.